Boa tarde, bem-vindos ao nosso programa dessa terça-feira. Ó, final do ano está chegando e quem vai viajar? Hoje nós vamos falar com a doutora D'Andrea sobre medicina de viagem. O que é isso, Cláudia? Calma que a gente vai explicar já já. Ela vem aqui e eu vou contar para vocês como se preparar, como preparar as crianças para uma viagem. Então a pediatra, doutora D'Andrea, já já vai estar aqui e vai contar tudo para vocês. Antes, eu quero lembrar todos vocês que estamos diariamente aqui na TV Mais, às 14 horas, e pedir para que todos vocês compartilhem o nosso programa, marquem as amigas que vão viajar, de repente vai viajar em turma, então já marca aquela sua amiga que tem viagem programada para saber o que fazer, né, durante a viagem. É dica de pediatra, hein, gente? Compartilhem o nosso programa e sigam todas as nossas redes sociais, que é @ABC das Mães. Se ficou qualquer dúvida, crítica, sugestão, ou se você quer ser parceiro do ABC das Mães e ter a sua empresa divulgada aí no nosso canal, mande um e-mail para o contato@abcdasmães.com.br. Por falar em empresas que oferecem os melhores benefícios para as mamães e papais do nosso ABC, eu vou falar do IASIG, Escola de Idiomas. Já vou chamar as fotos aí na tela para vocês. Então, se você precisa de inglês curto e rápido, no IASIG tem tanto inglês, espanhol. Você sabe que na unidade lá de São Caetano tem até alemão. Isso é muito legal, né, gente? E tem tabela diferenciada aí para o ABC das Mães nas unidades participantes, tá? Que é o IASIG de São Caetano do Sul, Centro de São Bernardo do Campo e Ruge Ramos. Então aproveitem aí as condições especiais. E inglês, gente, tem que fazer e nunca é tarde para começar. As mamães também que não fizeram, não é só para os filhos não, tá? Podem correr lá também, tem curso intensivo. É bem legal a dinâmica do IASIG, tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, vamos começar o nosso programa em ritmo de férias. Gente, 2 meses aí para o Natal, 2 meses e meio, né? Ano novo, todo mundo vai viajar, janeiro. E eu trouxe aqui a doutora D'Andrea Chamelian, lá da Puerimundi, para dar as dicas para a gente aí, falar um pouquinho de dicas de viagens com crianças, né, doutora? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Cláudia, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Primeiro, vamos começar aqui, né, porque quando eu vi o tema, eu falei, mas, gente, calma, que é isso? O que é medicina de viagem? Então, a medicina de viagem, ela é uma área de atuação dentro da medicina. Ela ainda não é considerada como uma especialidade médica, pelo menos não aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, existem cursos de pós-graduação de duração de até 2 anos, né, de medicina de viagem. E, na verdade, a pediatria nos dá, né, essa oportunidade, né, de você participar intensamente da vida das famílias. E eu acho que é muito importante, quando a gente pensa em programar uma viagem com a criança, evitar, né, aqueles famosos perrengues que a gente pode ter durante uma viagem. E a medicina de viagem vem para isso. Ela vem para prevenir, né, questões relacionadas à saúde no deslocamento dos viajantes. Então, para ficar mais fácil para você entender, por exemplo, você vai chegar para mim, vai sair de férias e vai falar assim, olha, eu vou viajar para Tailândia, por exemplo. Então, nós vamos sentar juntas e vamos ver o que é que nós precisamos fazer para você ter uma viagem segura para a Tailândia com as suas crianças. Então, que vacinas a gente precisa tomar, que cuidados locais a gente precisa ter, né, em relação ao destino que a gente vai. Então, na verdade, é uma medicina bem preventiva, né, para fazer uma viagem segura com as crianças e poder aproveitar, né, as férias com tranquilidade e segurança. Olha, é a medicina da paz das mães, porque toda vez que eu fui viajar com os meus filhos, eu penso, ai meu Deus, primeiro a gente pensa naquelas, né, e se ficar doente no dia da viagem, embarca ou não embarca? Depois pensa se ficar doente lá. Exato. E depois e as doenças de lá, e os vírus de lá, e se o remédio de lá é diferente, eu não vou saber comprar, às vezes não vou saber falar língua ou não vou encontrar. Então a gente já faz tudo aqui, para não ter problema lá. Nossa, olha que bom. E, na sua opinião, é importante nós viajarmos com crianças, né? Porque eu já vi até gente falando, é melhor não viajar, são muito pequenos. E tem benefícios, né, em viagens com crianças. Então, existem vários estudos já mostrando os benefícios, né? E eu vou destacar aqui pra gente 3 deles. Tá. Primeiro é em relação ao desenvolvimento emocional das crianças, né? Então, quando a gente viaja com crianças, a gente pode proporcionar para eles o desenvolvimento de toda uma autonomia, né? É um momento que nós, pais, estamos o tempo todo com eles, né? Então, a gente sai um pouco da rotina, né, da viagem.
Então, isso vai construindo laços e memórias afetivas, né? E em termos de neurotransmissores, isso vai deixando uma sensação de bem-estar para a gente, né? E para a criança também. Então, sempre que ela for acessar essas memórias, ela vai trazer essa sensação de bem-estar. E isso vai diminuir o estresse dela, né? E, consequentemente, de toda a família. Outro ponto importante, viajar com crianças favorece a aprendizagem, né? Foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre isso, onde eles pegaram 2 grupos, dividiram numa escola, o grupo de crianças que viajou durante as férias e o grupo de crianças que não viajou durante as férias. E quando a gente fala de viagem, não é uma viagem assim internacional, nada disso. Às vezes uma viagem para o final de semana na casa da avó já é suficiente. E eles acompanharam o desenvolvimento da aprendizagem nesses 2 grupos ao longo do ano todo. E eles viram que o grupo das crianças que tinham viajado tiveram um desempenho escolar muito maior do que aquele grupo que não viajou, né? Então, isso é uma coisa sensacional, né, quando a gente pensa nos benefícios que a viagem pode trazer. E o terceiro ponto é em relação a um trabalho que foi feito recente também, em relação às experiências que nós temos. Hoje, sabe-se que a gente, os adultos, né, de uma maneira geral, eles deixam de consumir bens materiais para investir em experiências. E no topo dessas experiências está a viagem, que traz aquela sensação de bem-estar, anti-estresse e tudo mais que a gente acabou de comentar. Viagem é investimento, né? Com certeza. Na vida. Na vida. Gente, muito bom. Agora, e lá na Puerimundi, então, como funciona essa dinâmica do atendimento para a viagem? É uma consulta normal? É diferente? Leva um tempo a mais ou é mais rápida? É assim, ó. A gente dividiu, a gente, na verdade, como isso tem tido um movimento bastante procura, né? Nós desenvolvemos um programa, né, voltado para isso, que é a Kids on Tour, né? E a gente divide em 3 momentos. Então, a gente tem um treinamento, né, para as mães que vão viajar. Esse treinamento tem duração em torno aí de 2 horas. E é um treinamento que independe da idade da criança ou o destino que você vai. É um treinamento no geral, né? E a gente aborda vários assuntos, desde o planejamento da viagem, como você organiza, o que você leva, enfim. É um apanhado enorme. Gente, precisa desse curso. No final a gente já combina. Com certeza. Nós temos o aconselhamento, né? Quando a família às vezes tem um bebezinho pequenininho, a mãe está no finalzinho da licença maternidade, quer viajar antes de voltar a trabalhar, mas não sabe para onde ir com um bebê de 4, 5 meses. Então, a gente senta e faz o aconselhamento em qual seria a melhor situação, levando em conta o perfil da família, a idade da criança, gente, que legal, para poder escolher o destino mais adequado. E nós temos o atendimento, né, que é a consulta pré-viagem em si, que é quando a família já tem o destino correto e onde a gente vai fazer os ajustes para aquele destino, né? Como eu mencionei no início, verificar a carteirinha de vacina, as medicações que você tem que levar voltado para aquele lugar. Então, a gente organiza isso mais ou menos 1 mês antes da viagem, porque se precisar colocar alguma vacina em dia, a gente precisa de tempo para essa vacina estar fazendo efeito. Exato. Gente, estou um pouco atrasada, viajo em poucos dias, então... Não, sempre dá tempo. Dá tempo, né? Dá tempo. E sabe que o planejamento, né, de tipos de viagens... Quando eu tive a minha primeira filha, eu fiquei numa ansiedade de viajar. E olha o que eu fiz. 6 meses ela tinha, a gente foi para Nova York. E frio, né? Tava frio na época e não deu nada certo. Não deu muito certo, não. A gente pegou um voo comercial lá mesmo para Miami, porque aí já era mais Brasil. Outro clima, né? Assim. E talvez se nós tivéssemos sido orientados, sim, né? Olha a importância dessa orientação. Teríamos tirado muito mais proveito aí da nossa viagem. E eu vou aproveitar para te perguntar se existe uma idade certa para viajar com a criança, seja de carro ou de avião, para começar a viajar. Então, assim, não existe uma idade certa, assim, existe uma idade que nós recomendamos, né? Então, a partir do 3º mês de vida da criança, a gente já consegue ter uma certa mobilidade em relação a isso, tanto para viagens de carro como para viagens de avião. Quando a gente fala de viagem de carro para criança pequenininha,
Então, a gente tem que levar em conta o tempo da viagem para que ela não fique muito tempo no bebê conforto, então, ou na cadeirinha do carro. Então, ela tem que ir fazendo mais paradas, né? Se for uma situação que a partir dos 3 meses, um destino bem procurado é a praia, então na hora da descida e da subida da serra, ela tem que estar sugando alguma coisa, então pode ser uma chupeta se ela fizer uso, o seio materno, alguma coisa para diminuir aquela sensação da diferença de pressão, né? Um outro ponto importante quando a gente fala de viagem de carro é a estabilização do pescoço, né? A gente tem aquelas almofadas tradicionais, né, que você coloca aqui no ombro, mas elas incomodam bastante a criança porque esquenta, né, e a criança fica com calor. E geralmente eles ficam suadinhos, né, dentro do bebê conforto, já é quente, já né? é quente. Existem alguns outros dispositivos que são algumas almofadas que são lateralizadas, né, que trava bem, né, a cabeça e tem a regulagem atrás. Então essas são um pouco melhores em relação a isso e dá bastante estabilidade. Quando a gente fala de viagem de avião, a partir dos 3 meses elas podem ser feitas, mas a nossa sugestão é que sejam destinos curtos, poucas horas de voo, porque a criança é um bebê pequenininho, a cabine fica pressurizada, né? Então ali dentro circulam vírus, circulam bactérias, né? A criança tem uma imunidade ainda frágil, né? Com 3 meses ela já tem algumas vacinas. Então a gente acha que é tranquilo voos curtos. Não dá para pensar em fazer voos longos. Não vai para a Austrália, com né, criança gente? pequenininha, né? Ah. Aí eu acho que é arriscar um pouquinho, demais, expor demais, exatamente. E quando a gente fala em viagens também, a gente tem algumas crianças que sofrem um pouco com a cinetose, que é a questão do movimento. Como amenizar isso, né? Daquele enjoo, né? Exato. Então, o que acontece? A gente orienta algumas medicações, né, que a gente tem para prevenir isso. E eu queria dar uma dica aqui para as mães que têm esse hábito. Eu já vi. Mostra aí para as mamães de casa. Então, esse aqui é um saquinho, né, que transforma o vômito, né, no caso quando acontece, em gel. Olha que então, legal. você abre aqui, né, a criança, né, usa e aí tem um pozinho aqui que já transforma o vômito em gel e você descarta numa boa, né? Então, eu acho que é uma coisa que é bacana de a gente ter, às vezes, para carregar na bolsa, no nosso dia a dia, no porta-luva do carro. A toalha e suja toda a toalha. Ou se você não tem nada, o saquinho, depois, de repente, cai tudo. Então, eu acho uma dica bacana de a gente deixar aí para as mães poderem utilizarem até no dia a dia da gente, né? E no avião, para deixar com que a viagem fique mais confortável, então eles podem fazer o uso de medicações para não ter enjoo e o que mais que a gente pode fazer para amenizar o desconforto do avião? A questão de você também oferecer algo para a criança sugar durante o pouso e a decolagem também, pela diferença de pressão, né? Uma dica que eu sempre dou, existe um site, né, que a gente usa para nos ajudar a escolher o melhor lugar na aeronave. Olha que legal. Esse site chama City Guru, né? E serve para qualquer companhia? Qualquer companhia. Oh. Então você pega lá o número do seu voo, né? Entra nesse site, digita o número do voo e ele vai abrir para você a aeronave, o modelo da aeronave que vai fazer o seu percurso. E ele vai indicar quais os melhores assentos. Então, a gente sabe que numa viagem com criança, escolher o assento é uma coisa estratégica. O do meio das portas, né? Então, algumas companhias, dependendo do tamanho da criança, oferecem aquele espaço que é um pouco maior, né? Que você pode acoplar o berço. Então, cada companhia tem suas regras, né? Mas esse site... E tem que ver com antecedência, né? Porque os lugares são poucos, não são muitos, né? Então, quanto antes você vê, melhor, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu costumo falar no nosso treinamento, parece uma coisa boba, assim, né? Mas, por exemplo, crianças pequenininhas, quando viajam, acabam estressando um pouco dentro do avião, é tudo muito novo, chora bastante e tal. Então, eu costumo sugerir para as mães, sei lá, às vezes pegar um bombonzinho, alguma coisa pequena. Que distraia. Não, pequena. E colocar um bilhetinho assim, por exemplo,
Vamos usar o exemplo da Maitê. Tá. Olá, eu sou a Maitê, esse é meu primeiro voo. Pode ser que eu fique um pouco incomodada, para entregar para as pessoas ao lado. Gente, que fofo isso, né? E aí você dá uma quebrada, né, ali no clima, porque às vezes fica... vai chorar, vai incomodar, enfim, mas quando você já quebra esse gelo, né, você acaba deixando a viagem um pouco mais acessível, confortável, né? Me voltou aqui à mente a última viagem que nós fizemos, o Gabriel tinha 2 e a Maitê 5 para 6. Quando eu cheguei no avião, a pessoa de trás fez assim. Devia ter levado bombom. Não é? Ó, nós vamos continuar o papo aqui, mas eu vou para um break muito rápido e já a gente volta com muito mais dicas para você viajar tranquila aí com seus pequenos. Já volto. Estamos de volta. Antes quero dar uma dica para vocês da Gênio Clean. Se você quiser limpar o seu sofá, seu tapete, sua cortina, o sofá do seu carro, como vocês estão vendo aí na foto, a Gênio Clean faz. Tanto lavagem, higienização, impermeabilização, tudo tem na Gênio Clean e o melhor, com desconto aí para o ABC das Mães. Então aproveitem a parceria, entrem em contato, vamos deixar tudo limpinho, higienizado, impermeabilizado, para depois eu viajar tranquila, porque o tema de hoje é viagem e saúde das crianças na viagem. E eu estou com a doutora D'Andrea, da Puerimundi, para conversar, e ela já deu tantas dicas pra gente. Olha, quem perdeu depois volta aqui no Facebook ou no YouTube, assiste novamente, porque tem cada dica bacana aqui que se a gente for parar para pensar, fala, poxa, por que não pensei nisso antes? Né? E agora, o que mais me assombra, assim, quando tem viagem é a alimentação. Nossa, e como cuidar da alimentação dos pequenos e como se preparar para a alimentação dos pequenos durante a viagem? Não, essa é uma pergunta que, nossa, todas as mães realmente têm bastante dúvida, né? Enlouquecida. Até 6 meses é bem fácil. Amamentar, né? Tá no peito, ou se tá precisando do peito, complemento. Até por isso, eu fui tão correndo, falei, vamos para Nova York com ela com 6 meses, porque ela ainda mamava só no peito. Então fica muito mais fácil, né? A coisa começa a pegar já com as crianças maiores, né? Então, tudo depende muito para o destino que você vai. Então, se a gente está falando de destinos nacionais, a coisa fica muito mais fácil,
né? Porque você pode ligar no hotel que você vai ficar e ver se eles têm a possibilidade de fazer a papinha da criança. É uma coisa mais tranquila de fazer, né? Tá. As mães têm bastante dúvida de como levar isso dentro do avião, né? Então, Porque não pode, pode, não exato. pode, né? Sempre é dúvida. Então, aqui em destinos nacionais é bem tranquilo, né? Eu trouxe até para exemplificar para vocês. Linda sua bolsa, por sinal, hein, doutora? A gente sempre usa, Olha, né, uma que bolsa legal. térmica, né, que é bem legal. Dá pra pegar aí na câmera, gente? Deixa ela, vira ela assim um pouquinho pra frente. cá. Aí, olha Tá. lá, gente. Então, ela é bem bacana, até a gente pode usar para outros passeios aqui, né? E aí, eu até já dei essa dica lá no nosso Instagram. Quando a criança já está comendo, a gente usa, né, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, oferecer os alimentos todos separados, Tá. né? Mas existe uma dificuldade de você transportar isso. Então, a gente pegou aqueles potinhos, né, Pra fórmula, né? que normalmente a gente leva o pó, né? E a gente pode utilizar para colocar a comidinha toda separadinha aqui dentro, né? Olha que legal. Esse modelo em especial, como ele sai, aqui ainda vira um copinho de água, né? Então, assim, é uma coisa que é prática, né? E você pode levar isso daqui dentro do avião, né? Desde que você consuma tudo dentro do avião. Antes de desembarcar. Antes de desembarcar, exatamente. Tá. Esse aqui é um outro modelo, né? Mas é o mesmo princípio. Tá. Então, você tem uma bolsa térmica, você faz a sua papinha, né? E você leva para onde você for. É possível você despachar, se você quiser, despachar essas papinhas prontas na sua mala, certo? Então, aqui no Brasil, isso é bem tranquilo. Existem até empresas que fazem esse trabalho de já fazer a lancheirinha para o avião e já fazer a comida pronta para levar na bagagem despachada. Então, isso é bem tranquilo. Quando a gente fala de viagem internacional, o princípio é o mesmo. O que você vai levar para consumir no avião, né, você tem que dar um jeito de consumir tudo lá e descartar. Você não pode entrar em outros países com alimentos do seu país de origem. Isso na mala de mão, né? Isso Se na for mala na de mala mão. que é despachada, eu posso Na levar. mala despachada, teoricamente você também não poderia fazer isso, Tá. né? Mas desde que seja documentado, né? Às vezes as pessoas escrevem lá baby food e seja adequadamente armazenado, você despacha. O máximo que vai acontecer é eles reterem a sua bagagem e não permitir que você entre com aquilo, mas você pode tentar pelo menos, né? Tá. Eu tenho a experiência de várias mães que fizeram e que deram certo. Eu também entrei, Né? tranquilo. Então é bem tranquilo. Agora, dependendo do lugar que você vai, um destino que é bem comum, por exemplo, Orlando, Miami, existem até brasileiros, né, que fazem essas papinhas lá e entregam no seu hotel para você. Olha que delícia, gente. Que comodidade, né? É muito fácil. Então, isso é uma coisa bacana, né? Dependendo de onde você vai, por isso que tudo depende do destino que você vai com as crianças. Tá. Mas isso dá pra fazer Tem mais tranquilo. coisas aí pra gente ver na mala? Quero ver tudo. Tem esse potinho que, por sinal, veio junto, né? Esse aqui, ó, vem com o geloque já adaptado. Que legal, pra manter fresquinho. Para manter fresquinho, exatamente. Ele é divididinho, né? Então, o geloque já vem na base do potinho. Gente, demais. E essa Então... bolsa super estilosa também. Tem até lugar para água, né? Sempre importante carregar água, né? Não, super legal. Então, é uma coisa que ajuda bastante, né? Sim. Na parte de alimentação é bacana. Agora, e para as mamães, crianças que forem para um lugar quente? O que ela não Quente. pode esquecer? Isso é para mim, tá? Então, vamos lá. Já anota aí na sua Já listinha. vou anotar. Bom, repelente, né? Tá. O repelente protetor solar, eles são indicados a partir de 6 meses, né, de vida. Então, é uma coisa que não pode faltar. Hoje em dia, existem repelentes para tecido, né, que acaba sendo uma opção para as mães que têm crianças com idade inferior a 6 meses. Então, são repelentes que você usa no tecido, passa no carrinho, passa no mosqueteiro, na roupa de cama, do berço. Então, acaba sendo uma alternativa, né?
aquelas roupas de tecido com proteção UV, né? Fator de proteção 50, que é o que mais você encontra, eu acho importante. Para aquelas mães que vão com um bebezinho pequenininho, eu acho importante você levar uma piscina inflável, né? Por vários motivos, que a piscina inflável é um coringa nessas horas. Ela pode servir realmente para a criança brincar ali na beira da piscina, numa piscininha que é só dela, né? Essa piscina inflável serve para você dar banho no quarto. Serve de banheira. Serve de banheira. E muitas vezes serve de berço também, né? Para a criança pequenininha, você consegue adaptar ela para a criança dormir lá dentro. É multifuncional. Né? E ela é pequenininha, toda dobrável. Você leva e é tranquilo, né? Demais. Uma outra coisa que eu acho legal de mostrar são essas toalhinhas, que são toalhas refrescantes, né? É um tecido bem leve que você molha, umedece. Ela não fica aquela toalha encharcada, mas você pode ir refrescando a criança, né? Que legal, eu nunca vi essa toalha. É bem legal. Né? Existem vários modelos, esse é um deles, né? Você pode umedecer e colocar em cima do carrinho, né, para fazer uma sombra fresca. Então, tem várias utilidades, até pra gente que é adulto também. Onde a gente encontra essas coisas? Por exemplo, o saquinho que transforma, né, o vômito em gel, essa toalha, onde você encontrou isso? Essa toalha, infelizmente, eu não trouxe daqui do Brasil, né? Essa toalha é fácil de você encontrar nesses sites de compras, né, que vem de fora. E o saquinho em gel... nessas casas que vendem produtos cirúrgicos. Ai, que legal, né? fácil. Nas casas Todo cirúrgicas tem, né? é legal. Se você quiser, eu até mostro, né, novamente para as mães. Ele, pra gente dar um close nele. Olha que legal. Olha só. Tá Se a criança tem enjoo durante a Isso. viagem, é uma criança que, né, sempre passa mal no carro, olha que legal. Não fica aquela água, exato, né? Ele já se transforma em gel. Transforma em gel. Agora, e a dica para quem vai pro frio com crianças? Dica para quem vai pro frio. Se for um destino que tem neve, né, acho que a primeira coisa que a gente precisa é aprender a se vestir em camadas, né? Então a gente tem a roupa térmica, que é a nossa segunda pele. Depois vem uma roupa um pouquinho mais pesada, de plissé, né? E por fim, se você vai efetivamente brincar na neve, tem que ter a roupa impermeável, que é a roupa de neve, né? A gente tem as luvas, né? Então a gente tem luva térmica. Muito legal essa. E quanto que essa luva faz, e luva gente? de neve. Essa luva térmica é uma dica para as mamães, né? Ela tem um touch. Então você não precisa tirar a luva para mexer no celular, no iPad, Se um dia eu for para neve, é essa minha luva, né? Perceberam? Uma coisa bacana também de a gente levar nos destinos frios, inalador, né? Às vezes a gente precisa para fazer uma nebulização. Hoje em dia existem no mercado inaladores portáteis que vêm num estojinho pequenininho, são super silenciosos e, enfim, é uma coisa que não pode faltar na mala de quem vai com criança para um destino frio. Na verdade, o que não pode faltar é uma consulta com o seu pediatra. Com certeza. Né, já dão a lista de remedinhos que você pode levar. Exato. O que você deve procurar, a vacinação, que é super importante. Com certeza. Nossa, e eu amei as dicas, a do bombom, todas as dicas aqui. E tem uma última dica final que eu acho que é importante, só para a gente saber que existe. Hoje existem pulseiras de identificação, né, no mercado. Eu trouxe a minha para mostrar. Você coloca gravado nessa plaquinha o seu nome, o seu tipo sanguíneo, sua idade, o que você quiser. E essa pulseira é linkada numa nuvem, né, onde você tem todo o seu perfil de primeiros socorros. Gente, que demais isso. Então, é uma inovação, né? Eu acho que é uma coisa bacana das pessoas saberem que existe, porque principalmente quando você faz uma viagem internacional, você pode fazer esse prontuário em português e em inglês, porque numa hora de sufoco, pelo menos as informações mais importantes estão ali. Ai, doutora, depois a gente vai colocar todo esse site, todos esses links lá no grupo, tá? Com certeza. Não deixa eu esquecer, olha, gente, compromisso aqui com vocês. Obrigada, amei todas essas dicas. Que bom. Né? Agora eu vou pegar ela aqui depois do programa para tirar mais algumas dúvidas. Obrigada mais uma vez a todos da Poerimundi. Beijo também para o Dr. Renato. Pode deixar. Ele vem, né, daqui
15 dias ele já está aqui. É. Ó, também vem. E vocês que quiserem aproveitar, a Puerimundi também é parceira aí do ABC das Mães, tá bom? Obrigada mais uma vez, Obrigada doutora a você. Andréa. Gente, vou finalizar o programa, mas eu preciso mostrar o meu look, que tá o meu look de viagem hoje. Esse look aqui é da Carme Blue Modas. A Carme Blue vocês encontram tanto no Parque Shopping São Caetano, quanto no Shopping ABC. Lindo, obrigada, viu, Cláudia, Carme Blue. Beijo pra você. Agradecer a galera do MQD, sempre o meu cenário, que é especialista, e mostrar todo esse cenário lindo aqui pra vocês e contar que tem desconto na loja mais top da Jurubatuba, me enche de orgulho. Beijo, então até o próximo programa. Lembrando, hein, às 14 horas da manhã estaremos de volta. Beijo, até mais.